O tema de hoje é sobre a motilidade visceral. Vamos aos conceitos fundamentais. Aqui tem uma de nossas vísceras, como exemplo. Então, dessa forma, o movimento inerente em que a víscera se afasta da linha média é chamado de inspir. Ele se afastou da linha média. Só acompanhar o percursor. No movimento em que esta retorna, ele aproxima-se da linha média. É chamado de expir. Então, é o contrário. O inspir é o ato de expirar e o expir é o ato de inspirar. Mas onde eu quero chegar com isso? Vocês vão entender. Fiquem ligados. Nas vísceras localizadas na linha média do corpo, como o útero e a bexiga, a motilidade ocorre em torno de um eixo transversal, frontal, sendo o inspir um movimento anterior e inferior da víscera, e o expir um movimento posterior e superior da víscera. O ciclo normal da motilidade acontece entre 7 e 8 movimentos por minuto. Daí, se uma víscera ela não tem os movimentos em inspir e expir, a gente cria uma aderência que pode trazer certos problemas e certas patologias. Então, cada víscera se movimenta em direções e eixos específicos. Essas alterações nesses movimentos podem resultar da variação de eixos e amplitudes, podendo envolver a motilidade ou a mobilidade. O que isso pode gerar? Uma patologia com sintomas locais, uma patologia inicial com sintomas referidos, uma sequela de uma patologia antiga, no qual o indivíduo está bem adaptado, uma patologia em uma outra víscera que apresenta relações articulares, uma patologia e uma estrutura distante que apresenta relações faciais, neurais ou vasculares, ou seja, que eu citei acima, a falta de motilidade ou mobilidade da víscera, ou seja, no qual ela não se movimenta, a gente pode ter problemas, uma disfunção, uma patologia, dores referidas ou até mesmo mau funcionamento desses órgãos. Mas onde eu quero chegar? Só para a gente entender aqui, tá? Que temos aqui as relações funcionais das vísceras. Relação víscero-metamérica. O que nós devemos levar em consideração? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o intestino. Então, olha só que o intestino, ele tem toda essa circulação. Então, um má funcionamento ou uma má movimentação, uma falta de motilidade, uma mobilidade ou motilidade dessa víscera aqui, que é o nosso intestino, que é o segundo cérebro, ele pode provocar algumas alterações em torácica 10, torácica 10, torácica 11, torácica 12, lombar 1, lombar 2 e 3, torácica de 8 a 10, torácica de 8 a 10 e sacro S1, S2 e S4, ou seja, uma falta de motilidade ou motilidade pode comprometer o meu intestino, um má funcionamento, uma aderência, provocando a falta de movimento, que pode provocar dores ou disfunções nessas vértebras que eu citei. Tá? Então, olha só a importância de cuidarmos aí do nosso intestino, comermos bem, fazer atividade e os alongamentos referidos, como eu dito em toda a videoaula, que é super importante estar fazendo os alongamentos. Comer bem para que todo o nosso organismo funcione de maneira harmônica. Agora, uma informação legal.
a relação entre o sistema nervoso e as emoções. Uma relação entre o intestino e o cérebro seria pelo qual da serotonina e com os níveis de serotonina do nosso corpo pode afetar o estado de ânimo e sono. Então, o má funcionamento do intestino, por falta de mobilidade ou motilidade, pode comprometer o nosso estado de ânimo e sono, já que a serotonina é o neurotransmissor produzido pelo nosso cérebro e pelo trato gastrointestinal, sendo assim o maior produtor de serotonina. Aproximadamente 80 a 90% da serotonina do nosso corpo é produzido no nosso trato gastrointestinal. Veja aí a importância da motilidade, da mobilidade visceral. Foram encontradas níveis baixos de serotonina em pessoas com depressão. A serotonina é considerado o hormônio da felicidade, ou seja, se nós temos uma falta de motilidade ou mobilidade no nosso intestino, nós vamos ter baixas doses de serotonina, que isso pode desencadear o quê? A depressão. Olha só que legal isso. Além disso, o nosso cérebro usa a serotonina para produzir melatonina, que é um hormônio fundamental para nos ajudar a dormir. Ou seja, a melatonina, ela em qualidade, em quantidade do seu sono. Ou seja, se eu produzo menos serotonina, que é um precursor da melatonina, eu vou ter uma menor qualidade de sono e uma menor quantidade de sono. A partir do momento em que eu tenho uma boa mobilidade e motilidade dessa víscera, nós vamos ter uma alta liberação de serotonina, automaticamente uma produção de melatonina, que iremos melhorar a qualidade e a quantidade do nosso sono. Lembrando bem, além das alterações que nós podemos ter também nas vértebras. Agora, uma má disfunção também na vértebra, ou seja, uma vértebra desalinhada, uma vértebra com subluxação, ela também pode provocar uma falta de motilidade ou mobilidade, ou seja, isso pode acontecer da víscera para a vértebra e da vértebra para a víscera, como eu passei acima, a disposição das vértebras em relação à víscera, ou seja, aonde a víscera passa, tem as correspondências de vértebras situadas. Então, repetindo, se a gente tiver uma falta de motilidade ou mobilidade nessa víscera, nós podemos comprometer as nossas vértebras. E se a gente tiver um comprometimento vertebral naquelas áreas citadas, nós vamos ter também uma falta de motilidade ou mobilidade nessa víscera. E, mostrando aqui para vocês, a importância dessa víscera para a produção de serotonina, e a baixa serotonina causa depressão. A serotonina é o hormônio da felicidade, e já que a serotonina é um precursor da melatonina, vai afetar também o nosso humor e a nossa qualidade de sono. O hipotálamo é um centro neural muito importante para a manutenção da homeostase do organismo. Ela organiza comportamentos motivados como defesa, comportamento alimentar e sexual, sendo responsável pela sobrevivência do indivíduo e manutenção da sua espécie. Luta ou fuga, que eu vou estar falando um pouquinho mais a seguir sobre um tipo de hormônio, tá? Sobre a serotonina, nós vamos estar falando. E alguns outros hormônios bem rapidamente. Então, o hipotálamo também é responsável pela manutenção da homeostase através da sua influência. O sistema nervoso autônomo para ajustes rápidos
e através do sistema neuroendócrino para ajustes a longo prazo. Então, vou estar falando para vocês sobre a serotonina. Dando continuidade em hormônios, mente e físico. Então, existem diversas reações no corpo que você não percebe que acontecem, mas garante um ótimo funcionamento do organismo e balanceiam seu humor, seu bem-estar, sua disposição e até sua felicidade. Os responsáveis por esses sentimentos são os neurotransmissores. São produzidos pelo próprio corpo e liberados em situações específicas, como a meditação, a prática esportiva, tomar banho de sol. Entre os hormônios que trazem esses sentimentos de felicidades, os mais importantes são serotonina, endorfina, dopamina e oxitocina. Mas hoje iremos falar da serotonina. Em outras videoaulas darei continuidade falando sobre os outros hormônios. Então, a serotonina. O que é a serotonina? A serotonina, também conhecida como hormônio do prazer, é um neurotransmissor que atua no cérebro e estabelece comunicação entre os neurônios, as células nervosas. Essa substância regula o sono, como eu disse anteriormente, o humor, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, entre outras funções biológicas. No processo de neurotransmissão, a serotonina é liberada de um neurônio para outro, até dar origem na formação de um impulso nervoso que pode ser um estímulo ou inibição. Tá? Você pode estimular a produção de serotonina, como também pode inibir, dependendo de algumas ações do seu dia a dia. Então, quando chega na corrente sanguínea, essa substância é capaz de gerar diversos efeitos positivos no corpo humano, normalmente relacionados com as sensações de bem-estar e saciedade. Veja então a importância da serotonina em algumas funções biológicas do nosso corpo. Tá? A serotonina no sono é uma substância sintetizada a partir da serotonina. Junto com elas atuam na regulação do sono. Entre as suas funções, a melatonina atua no ritmo do ciclo circadiano, nosso relógio biológico, nas respostas imunológicas e também funciona como um antioxidante. O hormônio do sono é produzido pela maneira natural pelo organismo ao anoitecer, como uma resposta automática ao escuro da noite. Ao nascer do sol, os níveis de serotonina reduzem, sinalizando que é hora de acordar. Com a privação do sono e abuso de estímulos luminosos, como notebook, celular e lâmpadas, a produção de melatonina é modificada, influenciando também os níveis de serotonina. Ao acordar, o indivíduo consome uma quantidade maior de alimentos, pois o hormônio que regula a saciedade está desregulado. Veja bem a importância de cuidar aí do nosso intestino. A serotonina, ela também é uma reguladora do apetite. Tá? Então, a qualidade de sono, além de contribuir para o equilíbrio do organismo, garante a regulação da fome e a da saciedade. Isso porque boa parte da serotonina é encontrado dentro da mucosa intestinal e controla o intestino e os seus movimentos, que eu disse de motilidade e mobilidade visceral. Além disso, esse hormônio é responsável pela saciedade. Quando o indivíduo come demasiadamente, come muito, em especial doces e massas, é um indicativo de baixos níveis de serotonina no cérebro. Na medida em que os níveis de serotonina crescem, a fome reduz e a sensação de saciedade é obtida com mais facilidade. O desenvolvimento de uma alimentação saudável é essencial para garantir o equilíbrio dessa substância no organismo. Então, além da prática de atividade física, uma boa alimentação. Então, para que isso se torne mais eficaz, procure um nutricionista para ajudá-los. A serotonina também
ela é capaz de controlar o nosso humor. Ela é responsável por manter o equilíbrio do humor. O seu déficit no organismo está relacionado à depressão, caracterizada pela diminuição na quantidade de neurotransmissores liberados. No cérebro, essa substância regula a ansiedade, aumenta a felicidade e melhora o humor. Receber uma massagem, tomar um sol e ouvir música são pequenas ações que estimulam a produção do hormônio do prazer. Também a serotonina é responsável pelo nosso humor. O seu déficit no organismo está relacionado à depressão, caracterizada pela diminuição na quantidade de neurotransmissores liberados. No cérebro, essa substância regula a ansiedade, aumenta a felicidade e melhora o humor. Receber uma massagem e ouvir música são pequenas ações que estimulam a produção do hormônio de prazer. Agora, como estimular a serotonina? O autocuidado, fazer coisas que te trazem sensação de alívio e descanso, como, por exemplo, fazer uma meditação, uma massagem, yoga ou outra atividade que você goste e faça diminuir o seu estresse. Tomar banho de sol. A luz solar estimula a produção e a liberação de diversas substâncias benéficas em nosso corpo. Comece o dia com 15 a 20 minutos de sol para deixar o seu dia mais produtivo e alegre. Terceira opção, ingerir 5-HTP. 5-HTP é um aminoácido natural, precursor da serotonina, que pode ser suplementado via oral. É normalmente prescrito em tratamentos de ansiedade, depressão, fibromialgia, insônia e hipertensão. Porém, se você tem aí a sua motilidade, a sua mobilidade visceral estabelecida e tem aí um bom controle alimentar, se você pratica atividade física, mantém o nível de estresse mais baixo, a gente tem uma alta produção de serotonina. Lembre-se que o intestino é o nosso segundo cérebro, ele requer uma melhor atenção. Então, beber água também é super importante para o funcionamento do tálamo. A aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.